Olá, esta é a nossa quinta aula da disciplina Matemática Financeira. Hoje veremos o cálculo do montante para juros simples. O valor final em uma operação financeira onde o capital C é aplicado a uma taxa I pelo prazo de N períodos é chamado de montante. E esse montante é dado pela soma entre o capital aplicado e os juros dessa operação. Ou seja, o montante é dado pelo capital mais os juros. Como vimos que os juros é igual a C vezes N vezes I, então nós teríamos que o montante seria C mais J. Então, o montante é igual a C mais C vezes N vezes I. Colocando C em evidência, ficaria C vezes 1 mais N vezes I. Então, esta seria a fórmula do montante. O montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais NI. Esse N é o prazo e I é a taxa. A partir da fórmula do montante, podemos obter fórmulas para determinar as demais variáveis. Temos que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais N vezes I. Se quisermos o capital, então, como o capital está multiplicando 1 mais NI, esse 1 mais NI vai passar aqui dividindo. Vai ficar M sobre 1 mais NI, da forma que está aqui. Desta forma do montante, poderíamos escrever assim: capital vezes 1 mais NI é igual ao montante. Aqui poderíamos escrever assim: 1 mais N vezes I igual ao montante dividido por C. Esse capital que está multiplicando 1 mais NI, ele vem aqui, ficando M dividido por C. Agora, se eu isolar N vezes I, eu vou ter M sobre C menos 1. Esse 1 que está aqui, ele passa menos 1 para o lado direito. Aqui eu posso tirar o mínimo, vai ficar N vezes I igual a M menos C dividido por C. Então, a partir desta fórmula aqui, eu posso tirar as fórmulas para a taxa e para o N. Se eu quiser, por exemplo, a taxa, esse N passa multiplicando aqui o C. Como está aqui, M menos C sobre C vezes N. Se eu quiser o prazo, encontrar aí o período, que é N. Então, esse I, ele vem para cá, multiplicando o C aqui embaixo. Então, vai ficar N igual a M menos C sobre C vezes I. Aqui tem as três fórmulas que podemos determinar o capital, ou a taxa, ou o período, aqui de modo explícito. E também podemos determinar através da fórmula do montante, que é essa aqui. Nesta fórmula do montante, podemos determinar tanto o montante como as demais variáveis. Mas se quiser determinar, por exemplo, as variáveis C, ou N, ou I, podemos usar essas fórmulas explícitas. Vejamos aqui o primeiro exemplo, que é determinar o montante de um capital de 10 mil, que é aplicado à taxa de juros simples de 36% ao ano durante 4 anos. Bom, primeira coisa, observe que a taxa de juros é a taxa I, 36% ao ano. E o período é durante 4 anos. Observe que a unidade do período, que é em ano, é a mesma unidade da taxa. Então, não precisamos transformar essas unidades. Só precisamos transformar aqui esse 36% e colocar ele na forma numeral, porque está dado na forma de porcentagem. Vai ficar 0,36 ao ano. Então, a taxa de 36%, você divide 36 por 100, vai dar 0,36. Aqui agora é só usar a forma do montante. Montante é igual a C, que multiplica 1 mais N vezes I. Então, o montante vai ser igual a 10 mil. Aí fica 1 mais o N é 4 e o I é 0,36. Aqui primeiro eu vou fazer o produto. 4 vezes 0,36. Isso vai ficar 10 mil. Que multiplica 1 mais. Aqui vai dar 1,44. 4 vezes 0,36. Isso vai dar 1,44. Agora eu vou somar com 1. Então vai ficar 10 mil vezes 1 mais 1,44 vai ficar 2,44. Observe, eu estou multiplicando 2,44 por um número de base 10, que possui aqui 4 zeros. Então, essa vírgula ela vai passar para a direita 4 casas decimais. Então, vai ficar 2, aí tem uma vírgula aqui, 44, mais 2 zeros. Então, essa vírgula está aqui, ela vai vir
colocar mais 2 zeros aqui, então vai ficar 4 casas para a direita. Então, ela saiu daqui e ela veio para cá. Então ficou 24.400. Apagar esses 2 zeros aqui. Então ficou 24.400. Pode fazer o cálculo direto também. Fazendo 10.000 vezes 2,44, você vai encontrar 24.400. Outra forma de resolver a mesma questão é usando a fórmula dos juros. A gente sabe que os juros vai ser o capital vezes o período vezes a taxa. Então, os juros vai ser igual ao capital, que é de 10.000, vezes o N, que é 4, vezes o I, que é 0,36. Nesse caso, os juros vai ser igual a 10.000 vezes 4 vezes 0,36, vai dar 1,44. Então, os juros vai ser igual a 10.000 vezes 1,44, vai dar 14.400. Bom, o montante é o capital mais os juros. Então, o montante vai ser igual a 10.000 mais os juros que foi calculado aqui, deu 14.400. Então, o montante é igual a 24.400. Vejamos, nesse caso, calculamos primeiro os juros e depois somamos os juros ao capital. Observe nessa questão que a taxa é dada em ano e o período também é dado em ano. Neste caso, não precisamos transformar as unidades, mas em alguns casos vai vir o período da taxa diferente do período do prazo. Então, neste caso, tem que ter uma transformação para que os dois fiquem na mesma unidade. Vejamos agora o exemplo 2, em que temos aqui o capital é o mesmo do exemplo anterior, 10.000. A taxa de juros também é a mesma. O que muda é o prazo. No caso, o prazo vai ser de 4 anos e 6 meses. Então, temos um prazo em que tem anos e meses. Então, neste caso, ou transformamos o prazo de 4 anos e 6 meses em ano, para ficar semelhante ao prazo da taxa, ou transformamos a taxa em meses e também o prazo em meses, que seria o mais ideal neste caso. Então, temos aqui o capital é de 10.000, temos que a taxa é de 36% ao ano. Então, vamos escrever isso como sendo em mês. 36% durante um ano, você divide por 12 e você vai ter a taxa em mês. 36 dividido por 12, vou dividir aqui por 12, eu vou ter 3% ao mês. Neste caso, 3% eu escrevo como sendo 0,03. O meu período é de 4 anos mais 6 meses. 4 anos. Cada ano tem 12 meses. Então, 4 anos vai ter 12 vezes 4, dá 48 meses. Com mais 6 meses, 48 mais 6, eu vou ter aqui 54 meses. Bom, neste caso, eu vou ter agora a minha taxa em mês e eu tenho meu período em meses. Então, agora é só calcular o montante. O montante é igual a C, que multiplica 1, mais N vezes I. Esse montante vai ser igual a 10.000 vezes 1 mais N, que é 54, vezes 0,03. Isso é igual a 10.000 vezes 1 mais 54 vezes 0,03 vai dar 1,62. Então, isso vai dar 10.000 vezes 1 mais 1,62 é 2,62. Então, multiplicando por 10.000, eu vou encontrar 2,6200 vai dar 26.200. Observe, na questão anterior, o prazo era de apenas 4 anos. Com 4 anos, o montante deu 24.400. Aqui, como o prazo aumentou 6 meses, o montante aumentou para 26.200. Então, aumentou de 24.400 para 26.200. A outra forma aqui seria calcular o montante como sendo o capital mais os juros. O capital é de 10.000 e os juros é C vezes N vezes I. É 10.000 vezes N, que é 54, vezes I, que é 0,03. Neste caso, deve encontrar
a mesma coisa, 26.200. Vejamos agora um exemplo em que é dado um capital, é dado o prazo, é dado o montante e pede para determinar a taxa de juros. Suponha que você aplicou na poupança o valor de 18.000 e após 4 meses resgatou a quantia de 21.456. Determinar a taxa de juros mensal cobrada nessa operação. Então, o que temos aqui? Esse 18.000 é o capital que foi aplicado. Então, temos o capital 18.000. O montante é o que rendeu após 4 meses. No caso, 21.456. O prazo é de 4 meses. Está falando aqui depois de 4 meses, né? Após 4 meses. E está pedindo justamente a taxa de juros. E quer a taxa mensal. Observe, a taxa que vai ser encontrada deve ser em meses, porque você está usando aqui o período de 4 meses. Então, de qualquer forma, a taxa que vai ser encontrada já é mensal. Se estivesse pedindo uma taxa que fosse de outra unidade, por exemplo, qual a taxa anual, por exemplo, então teria que primeiro encontrar a taxa mensal, devido ao prazo, e depois transformá-la em uma taxa anual ou outra taxa que não seja mensal. A fórmula para a taxa é assim, vai ficar M menos C sobre C que multiplica N. Observe que essa fórmula é a mesma fórmula para determinar a taxa através dos juros. Ela seria assim, né? I igual aos juros sobre C vezes N. Então, esse M menos C são os juros. Então, no caso, o I vai ser igual. M é 21.456 menos o capital, que é 18.000. Na verdade, isso aqui são os juros, que é justamente o montante menos o capital. Aqui vai ficar o capital, que é 18.000, vezes o prazo. Então, esse I vai ser igual 21.456 menos 18.000 vai dar 3.456. 18.000 vezes 4 vai dar 72.000. Neste caso, o I vai ser igual a 0,048. Essa taxa aqui é mensal. Neste caso, vamos escrever o I como sendo 4,8% mensal. Observe que a vírgula está aqui, eu passo a vírgula para a direita duas casas. Então, 0,048 é a mesma coisa de 4,8%. Aqui é só multiplicar por 100. Se multiplicar por 100, vai encontrar 4,8% mensal. Como está pedindo a taxa de juros mensal, então a resposta é essa aqui mesmo. A outra forma de resolver a mesma questão é usando a fórmula do montante direto. Temos assim, que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N, ou N vezes I, tanto faz. Nesse caso, eu escrevo assim, 21.456 é igual a C, que é o capital 18.000, que multiplica 1 mais I vezes N. O I eu quero encontrar e o N é igual a 4. Esses 18.000 que está multiplicando, ele vem aqui dividindo. Então, vai ficar 21.456 dividido por 18.000 é igual a 1 mais 4i. Posso colocar assim, 4i. Então, fazendo a divisão aqui de 21.458 por 18.000, vai dar 1,192. Então, isso vai ser igual a 1 mais 4i. Eu posso fazer 1 mais 4i igual a 1,192. Neste caso, 4i vai ser igual a 1,192 menos 1. Esse 1 que está aqui passa para o lado direito, menos 1. 4i é igual a 0,192. Fazendo 1,192 menos 1, vai dar 0,192. Então, neste caso, o i vai ser igual a 0,192 dividido por 4. I vai ser igual a 0,048. Ou seja, esse I é 4,8%. Observe que o prazo foi dado em meses e está pedindo a taxa mensal. Então, a taxa que encontramos é a taxa mensal por causa do prazo que foi dado em meses. Por exemplo, se estivesse dizendo que o prazo era de 4 anos e pedisse a taxa mensal, então tinha duas opções. Ou você transformaria primeiro esse período em meses,
4 anos. Seria 4 vezes 12, 48 meses. Usaria o período de 48 meses. E aí a taxa já seria uma taxa mensal. Ou calcularia a taxa usando 4 anos e a taxa seria anual. Aí, neste caso, encontraria a taxa anual e depois fazia a transformação para a taxa mensal. Ou você transforma a unidade do prazo e depois faz o cálculo para encontrar a taxa, ou você faz o cálculo com a unidade do prazo que é dada e depois transforma a unidade da taxa. Exemplo 4. Determinar o tempo necessário para que um capital de 60 mil, que é aplicado à taxa de juros simples de 20% ao ano, gere um montante de 80 mil. Observe, aqui agora temos um caso em que é aplicado um capital de 60 mil, a taxa de juros é de 20% ao ano e ele gera um montante de 80 mil. Então, neste caso aí, eu quero saber quem é o N. Então, o N é para determinar. Eu tenho que o capital é de 60 mil. Eu tenho que o montante é de 80 mil. Eu tenho que a taxa é de 20% ao ano. Observe que está pedindo prazo e não especifica em que unidade ele quer esse prazo. Pode ser em meses, em ano, em bimestre, em trimestre, em semestre, em dias. Observe que eu tenho uma taxa em ano. Então, se eu calcular com esses dados, eu vou encontrar meu prazo em ano. Ok? Se eu não quiser encontrar o prazo em ano, eu transformo a taxa primeiro. Por exemplo, eu posso transformar 20% durante um ano em meses, uma taxa mensal. Daí eu encontraria o prazo em meses. Se eu fizer os cálculos com os dados do jeito que estão aqui, eu vou encontrar o prazo em anos, porque a minha taxa está em ano. A forma para encontrar o N é essa aqui, M menos C dividido por C vezes I. Observe que esta fórmula é a mesma encontrada com a fórmula dos juros. Teríamos assim, que o N é igual aos juros sobre C vezes I. Então, esse M menos C são os juros. Então, podemos usar as duas fórmulas, que dá a mesma coisa. N vai ser igual. M menos C vai ser 80 mil menos 60 mil. Então, aqui ficaria 80 mil menos 60 mil, que é justamente os juros, né? Essa fórmula aqui. Sobre o capital, que é 60 mil, vezes a taxa. A taxa é de 20% ao ano. Isso aqui vai dar 0,2 ao ano. Então, 20 por 100 vai dar 0,2. Então, aqui vai ficar 0,2. Neste caso, o N vai ser igual a 80 mil menos 60 mil, vai dar 20 mil. 60 mil vezes 0,2 vai dar 12 mil. Neste caso, fazendo 20 mil sobre 12 mil, vamos encontrar 1,6666. Esse 6 aqui vira um dízimo. Posso colocar aqui, por exemplo, 1,67. Né? Então, esse prazo aqui é em anos. Se eu quisesse esse prazo mais específico, por exemplo, quantos anos e quantos meses, ou só em meses, ou em dias, como que ficaria? Poderia fazer assim, ó. N é igual a 1,667, vou colocar assim, anos. Então, o N vai ser igual. Isso aqui eu separo como sendo, eu posso escrever como sendo um ano mais 0,667 anos. Então, N vai ser igual a um ano mais... E esse aqui, 0,667 anos, se eu quiser em meses, eu multiplico por 12. Isso aqui vai me dar 8,004 meses. Ou seja, o meu período vai ser aproximadamente igual a um ano e 8 meses. Ou se eu quiser o prazo em meses, eu teria que o N seria igual a um ano. São 12 meses, mais 8 meses vai dar 20 meses. Aí aproximadamente. Bom, aqui se você quisesse diretamente o prazo em meses, você poderia transformar essa taxa em meses. Então, 20%, a taxa seria 20 dividido por 12% mensal. Então, fazendo os cálculos com essa taxa,
O prazo que vai encontrar já é 20 meses, aproximadamente 20 meses. Veja bem, aqui se estivesse pedindo o tempo em meses, por exemplo, se o tempo fosse pedido em meses diretamente, ou faríamos do jeito que fizemos, determinamos aí o prazo como sendo 1,67 anos, transformamos em meses, ou então transformaríamos primeiro a taxa, que é 20% ao ano, transformaria ela em meses. Por exemplo, a taxa seria 20% ao ano, isso é a mesma coisa de 20 por 12 mensal. Essa taxa vai ser igual a 1,667% mensal. Então, essa taxa seria 0,01667 mensal. No caso, o período seria igual a M menos C, 80 mil menos 60 mil, sobre o capital, que é de 60 mil, vezes a taxa, que é 0,01667. Aqui teremos N igual 80 mil menos 60 mil vai dar 20 mil. Aqui 60 mil vezes 0,01667 vai dar 1000,26. Isso aqui vai dar aproximadamente 19,99, que é aproximadamente igual a 20 meses. Vejamos aqui na lista de exercício a questão 2 para determinar o montante, quando é dado um capital, a taxa de juros e o período. Esta letra A está dando um capital de 30 mil, uma taxa de juros de 3,5% ao mês durante 3 anos. Então, neste caso, a taxa é dada em mês e o período de 3 anos. Então, tem que transformar esse período em meses. Então, 3 anos vai ser 3 vezes 12, 36 meses. Bom, é só fazer os cálculos agora e você vai encontrar o montante. Letra B, tem um capital de 2 mil, tem uma taxa de 13% ao ano e o prazo de 120 dias. Bom, neste caso, ou você transforma 120 dias em anos, no caso, divide 120 por 360, porque aqui deve-se usar o ano comercial, 360 dias, ou você transforma a taxa em dias. Outra alternativa é transformar a taxa em mês, você coloca tudo em meses. 120 dias vai dar 4 meses, e transforma a taxa de 13% ao ano em meses. Só dividir por 12, encontra a taxa em meses e encontra o montante da mesma forma. Letra C, tem um capital de 1.500, a taxa de 9% ao trimestre, durante 5 anos e 6 meses. Então, o ideal é transformar tudo em meses. Transforma o período em meses, transforma a taxa 9% ao trimestre em meses e aí faz os cálculos. 9% ao trimestre é a mesma coisa de 3% ao mês. Um trimestre em 3 meses, se é 9% em 3 meses, quer dizer que em um mês vai dar 3%. E aqui transforma em meses e depois faz o cálculo. Também pode usar a unidade como sendo trimestre. Eu tenho a taxa já em trimestre e aqui 5 anos e 6 meses eu transformo também em trimestre. Eu tenho aqui 5 anos. Cada ano tem 4 trimestres, então 5 anos vai ter 20 trimestres. E aqui eu tenho mais 2 trimestres, porque são 6 meses, então vai dar 22 trimestres, esse prazo aqui. E aí é só fazer o cálculo do montante. Letra D, capital de R$ 800, taxa de 22% ao ano, durante 3 semestres. Então eu posso transformar essa taxa, que é anual, em uma taxa semestral. Neste caso, só basta dividir por 2, eu tenho uma taxa semestral, período semestral, e aí faço os cálculos. Na questão 5, está pedindo para determinar o capital. Então, temos a taxa de 5% ao mês, o prazo de 2 anos e o montante de 8 mil. Então, neste caso, eu tenho a taxa que é mensal e tenho um prazo que é de 2 anos. Eu transformo, por exemplo, 2 anos vai ser 24 meses. Então, o N é igual a 24 meses. Minha taxa vai ser de 5% ao mês. E aí eu faço os cálculos, transformo primeiro 5% em um numeral, vai ficar 0,05 ao mês. Questão 6, determinar a taxa de juros mensal. O capital é de 5 mil, aplicado durante 2 anos e 3 meses. Então, observe que o meu prazo
é 2 anos e 3 meses. Nesse caso, eu transformo esse prazo em meses. 2 anos tem 24 meses, com mais 3 meses vai me dar 27 meses esse prazo. E aí eu uso o montante de 8 mil, uso o capital de 5 mil, o prazo de 27 meses e eu encontro a minha taxa de juros mensal. Questão 7. Determinar o tempo necessário em meses. Está pedindo tempo em meses. Que o capital 2.600, aplicado a uma taxa de juros simples de 14% ao ano, gera um montante de 5 mil. Observe, nesse caso, está pedindo o tempo em meses e a taxa é dada em ano. Então, o que você deve fazer? Ou você transforma primeiro essa taxa em meses, você transforma isso aqui em meses, e aí quando for calcular o tempo já vai ser em meses. Ou então faz os cálculos dessa forma, encontra o tempo em ano e depois transforma em meses. Bom, pessoal, então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.